Glória a Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você veio. Dê um sorriso para ela. Que bom que você veio, que bom que você está na casa do Senhor. Seja muito bem-vindo. Que bom que você veio, em nome de Jesus. Amém? Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52, a Bíblia diz: o que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Lógico que já na introdução já estou entregando toda a história, mas eu queria dizer para você, contar para você um pouquinho sobre a história desse cego, do cego Bartimeu. Toda pessoa na Bíblia que tem esse nome é Bar, né, tipo Bartimeu, Barnabé, significa que ele era filho de alguém. Essa expressão Bar refere-se a filho de alguém. E nesse caso, esse cego que a Bíblia chama de Bartimeu, ele era filho de Timeu. E esse Timeu, né, conta o historiador cristão Flávio Joséfo, não está essa história presente na Bíblia, né, então é uma história paralela. Flávio Joséfo, ele descreveu que o pai de Bartimeu, Timeu, ele era um grande general do Império Romano, só que ele se rebelou contra o sistema. E ao se rebelar contra o sistema, ele foi perseguido, e não só perseguido, ele também foi morto, foi eliminado. E não somente isso, também atacaram a sua família, sequestraram todos os seus bens, e além de fazer isso, para que essa ramificação de rebelião não continuasse na vida dos filhos, o que aconteceu? Eles arrancaram os olhos do filho de Timeu, do Bartimeu. Então nós temos aqui o contexto desse homem que era um cego, né? Foi essa deficiência provocada por essa situação. Mas você pode pensar comigo, né? Alguém que é deficiente, tem essa deficiência visual, quanto ele tem uma vida de limitação. Quanto alguém assim precisa de outras pessoas, porque além dele ter ficado sem a herança do pai, ele ainda fica nessa condição totalmente dependente das pessoas. Então a Bíblia diz que ele pedia esmolas, ou seja, ele ficou à margem da sociedade, pedindo coisas para sua sobrevivência. Mas, diga assim comigo, o mais de Deus chegou na vida de Bartimeu, né? Uma nova história, um novo capítulo no livro da vida de Bartimeu aconteceu. A Bíblia então fala que Bartimeu morava em Jericó, e Jesus, ao passar por Jericó, essa era a última vez que Jesus estava passando por essa cidade para ir para Jerusalém. Então essa última passagem de Jesus por Jericó era quando Jesus estava indo para Jerusalém para a sua crucificação. Então, ao passar por Jericó, e sempre por onde Jesus ia, por causa dos milagres, por causa dos sinais que nosso Senhor ele operava, multidões, os discípulos, multidões de curiosos, multidões de pessoas que clamavam por socorro, pedindo intervenção de Jesus, multidões, Jesus arrastava essas pessoas. E Bartimeu ouvindo, sabendo que Jesus estava ali em Jericó, Bartimeu ele se move nessa direção. Então é aqui que a Bíblia, né, diz que o Bartimeu, ele se levanta, né, ele se move em direção a Jesus pedindo o seu socorro. E a Bíblia diz que ele grita, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Toda pessoa que grita, né, toda pessoa que, então eu penso que uma pessoa que está pedindo socorro, ela não pede socorro, por favor, socorro, não, uma pessoa que precisa de ajuda, de repente algum acidente, ela tem condição, né, de usar a sua voz, ela clama: por favor, me ajude, socorro. Talvez isso já aconteceu com você. E Bartimeu apresenta esse clamor, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia é muito clara ao dizer que as pessoas ao redor ali de Bartimeu, e eu fico pensando, né, num português bem coloquial, dizendo: cala a boca, ceguinho, né, você é cego, você nem vai ver Jesus, por que você está clamando por ele? Então tentaram impedir, mas esse homem, ele continuou clamando, ele continuou perseverando. Queridos, o que isso ensina para nós? Feliz é
a pessoa que tem essa fé inabalável. Feliz é essa pessoa que não deixa a sua fé ser abalada por qualquer situação, por qualquer comentário, por qualquer situação. Porque o que esse homem queria, o que Bartimeu queria, era chamar a atenção do nosso Senhor. Então ele não deixou que a timidez, ele não deixou que a vergonha abafassem o seu clamor, ele não deixou que outros envergonhassem aquilo que ele queria, aquele pedido que ele queria fazer para o Senhor. E a Bíblia diz que ele continua clamando e clamando mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é tão interessante que a Bíblia diz que Jesus para. E Jesus, querido, eu creio que Jesus vai parar para seu clamor. Jesus vai parar para o seu pedido de oração. Jesus vai parar pelo seu pedido de socorro. Eu posso ouvir um amém? Jesus ouve o clamor de Bartimeu e Jesus faz essa pergunta que é o tema da nossa palavra hoje: o que queres que eu te faça, né? E no caso, né, o que queres que Jesus, ele te faça? Então, talvez quando Jesus se aproximou ali de Bartimeu, era muito óbvio o que Bartimeu queria. Existia uma aparência, né, como seus olhos foram arrancados, né, então tinha uma aparência realmente daquela deficiência que aquele homem carregava. Então essa pergunta, né, era: o que queres que eu te faça? Talvez é muito óbvia, mas, queridos, nem toda pessoa que está cega, talvez ela queira enxergar. Nem toda pessoa que às vezes está fazendo perguntas, questionamentos, ele quer resposta. Porque quando nós olhamos isso na ótica do Evangelho, nós percebemos que muitas pessoas que estão cegas espiritualmente, talvez elas não querem ver, elas não querem enxergar a verdade. Talvez elas estão questionando situações, mas elas não estão em busca de ouvir a resposta do Senhor. E nós temos Jesus que é tão amoroso, é tão paciente conosco. E todas as vezes, querido, que eu e você, nós nos aproximarmos do Senhor e clamarmos por seu socorro e pedirmos: Senhor, veja a minha situação, veja a minha família, veja como estão as minhas finanças, veja como está a minha saúde. Querido, você pode ouvir essa voz silenciosa perguntando para você: o que queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Porque você está me procurando. Não somente nessa situação dessa história, nós temos Jesus fazendo essa pergunta e esperando uma resposta, mas a Bíblia diz que certa vez Jesus perguntou para a mãe de Tiago e de João, ele fez também essa pergunta: o que vocês querem? Também Jesus perguntou para o paralítico que estava no tanque de Betesda: você quer ser curado? Então essa mesma pergunta é uma pergunta que você e eu podemos ouvir do Senhor: o que você quer que Jesus te faça? Então vamos aprender com os passos de fé, com as ações de fé, com os princípios de fé que Bartimeu praticou e recebeu o seu milagre, como você já viu aí no texto que nós lemos. Então diga assim comigo: nosso primeiro ponto, o primeiro passo de fé, que nós vamos compartilhar nessa noite, que é: clame por Jesus. Vamos dizer juntos? Clame por Jesus. Marcos 10, 46, 47. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existe uma informação muito interessante para mim e para você aqui, que no Antigo Testamento não há nenhuma descrição de um cego como esse, né, muitos anos, um padrão de deficiência física, né, de uma pessoa que tenha sido curada. Até o Wellington me ajudou, né, tem uma história ali de Elias, onde um servo foi ferido de cegueira e logo depois os seus olhos foram abertos. Então aquele irmão, ele não tinha esse padrão de deficiência. Então no Antigo Testamento não teve essa descrição de alguém como cego vendo. E é tão interessante que tem uma profecia lá de Isaías 29, 18, que a Bíblia diz o seguinte: que naquele dia, no dia do Messias, naquele dia os surdos ouvirão, os olhos dos cegos tornarão a ver. Então, queridos, aqui o Bartimeu mesmo não vendo, né, naturalmente, fisicamente, mas os olhos desses cegos já estavam abertos para o Messias.
Enquanto a Bíblia diz, eu vim para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós temos aqui um homem que tem essa situação física, né, deficiente visual, mas que estava vendo além de outras pessoas. Ele já estava clamando pelo Messias, ele estava reconhecendo que Jesus, né, como um descendente da raiz de Davi, o Messias viria. Então muitos ali, os religiosos, não viram em Jesus essa esperança de salvação, mas esse homem aqui que não via, ele já estava vendo mais do que os que outros que já viam mesmo fisicamente. Então o texto diz que muitos o repreendiam, Marcos 10, 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, queridos, esse homem, ele clama com uma fé mesmo determinada, com uma fé desesperada. É a fé que eu e você, nós devemos aprender com Bartimeu, porque ninguém deteve o clamor desse homem, ninguém deteve. E eu muitas vezes percebo, né, esse clamor, né, quando nós ouvimos algumas vozes assim, de incredulidade, mediante alguns diagnósticos, mediante algumas situações que nós vivemos. Então, por exemplo, imagine alguém enfermo em um hospital, doente em um hospital, e uma conversa de corredor. Eu até escrevi aqui, né, o tititi do corredor. Olha, o médico disse que não tem mais esperança, existe um diagnóstico contrário. Sabe, esse tititi do corredor não a teve Bartimeu. E queridos, tem uns 5 ou talvez 6 anos que a história da pastora Ludmila Feber trouxe um impacto muito forte assim no meu coração. Em 2018, a pastora Ludmila Feber, né, que uma adoradora, né, cheia do Espírito Santo, ela foi diagnosticada com um câncer no pulmão, com metástase inclusive. E ela, ao ser diagnosticada, eu fiquei impressionado porque ela continuou seu ministério, mesmo passando pelas quimioterapias, mesmo, né, fazendo os procedimentos necessários, importantíssimos. Ela não parou. Ela poderia, e ela recebeu um diagnóstico de 6 meses de vida. Ela recebeu um diagnóstico que em 6 meses aquele câncer se alastraria pelo seu corpo. E eu mesmo vi pelas redes sociais, um dia a pastora Ludmila Feber, continuando sua jornada de fé, e ela declarando Efésios 1:3 sobre a sua vida. Efésios 1:3 diz, nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então o que ela disse, olha irmãos, eu tenho um diagnóstico aqui, eu tenho um diagnóstico médico, meu físico, a realidade física é essa, eu tenho um câncer. Mas queridos, eu já sou abençoado, eu já tenho a minha cura nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então essa situação, esses impedimentos, esses diagnósticos não pararam. Eu falei, meu Deus, que mulher de fé, que mulher que nos ensinou. Sabe, ela partiu para o Senhor, mas ela partiu 5 anos depois desse diagnóstico que ela recebeu de 6 meses. Nada parou ela continuou em fé, ela continuou crendo, ela continuou declarando, ela continuou confiando no Senhor. Queridos, é com essa fé determinada, desesperada pelo Senhor, assim como o Bartimeu nos ensina que nós devemos ter. Nenhuma repreensão das pessoas ali, ninguém vai te ouvir, Jesus não vai te ouvir. E isso não deteve o coração de Bartimeu, porque Bartimeu não apenas queria ser curado, Bartimeu queria se encontrar com Jesus, Bartimeu sabia que Jesus poderia salvá-lo, poderia perdoá-lo, amém ou não amém? Então ele se coloca com esse coração humilde, clamando a Jesus, não como reivindicando um direito, o Senhor precisa me dar essa cura, o Senhor, não, ele faz esse clamor, esse pedido de socorro, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Charles Spurgeon, quando ele estava comentando essa parte da Bíblia, olha que interessante a frase, né, que o Charles Spurgeon declarou sobre esse momento, bem poético. Ele diz, olha, ao som da oração, o sol da justiça fez uma pausa em seu percurso. O clamor dos crentes pode segurar o Filho de Deus pelos pés. E foi isso que aconteceu com Bartimeu, seu clamor. Porque muitas vezes, quando as situações adversas chegam na nossa vida,
A gente quer culpar tudo e todos. A gente quer culpar alguém, a gente quer culpar a crise, a gente quer culpar alguma coisa. Queridos, nós não podemos clamar, pastor, me ajude, irmão, me ajude. Sim, nós vamos ajudar em oração, mas o nome principal que deve ser buscado, invocado, é o nome de Jesus. Porque Bartimeu não seguiu, não perguntou por outros nomes. Ele clamou por Jesus. E quando ele clama por Jesus, o livro de Marcos, mostra Jesus como um servo sofredor. Mostra Jesus como alguém que se dispõe a servir. Então Jesus para tudo, para a sua jornada, para a sua crucificação. Ele para trazer trazer desse milagre na vida do Bartimeu. Então diga assim comigo, em primeiro lugar, clame por Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela, clame por Jesus. Clame por Jesus. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, algo que o Bartimeu fez, além de clamar a Jesus, ele também foi específico. Então, nosso ponto número 2, seja específico. O versículo 48 e 49 diz, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e disse, chamem-no. Jesus parou e disse, chamem-no. Então ele estava ali gritando, naquela intensidade, clamando por Jesus, e Jesus para por ele. Ah, que bênção, que maravilha, que poderoso. Nós temos um Deus que para por nós. Nós temos um Deus que para quando nós clamamos pela sua palavra, quando nós chamamos pelo seu nome. E é esse tipo de fé que o Senhor espera que eu e você tenhamos. E olha o segundo passo de fé. Então ele clama ao Senhor, e o texto diz, no versículo 50, Marcos 10, 50, lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. Então é interessante que algumas informações na Bíblia, elas não estão aleatórias. E que capa era essa que o Bartimeu, ele lançou ela? Sabia que essa capa era dada pelo governo para os deficientes visuais, autorizando-os a pedir esmolas. Então era uma forma, de abençoar aquelas pessoas, identificar aquelas pessoas, e esses homens que estavam nas ruas vestiam essa capa. Então quando ele clama, Jesus, filho de Davi, ele se aproxima de Jesus, segundo passo de fé, além de clamar ao Senhor, ele joga essa capa. O que significa isso? Ele está dizendo já pela fé, eu não vou precisar mais dessa capa, porque Jesus está vindo em minha direção, Jesus me chamou, Jesus parou o meu encontro. Amém ou não amém? E aí quando então Jesus diz para ele, o que você quer que eu te faça? Olha esse passo de fé. Irmão, você não precisa que o mar se abra para você, já pode tocar na água, pisar na água e andar sobre as águas, crer no sobrenatural de Deus. Então, queridos, quando Jesus faz essa pergunta, e por quê? A pergunta é, por que Jesus faz para ele essa pergunta, mesmo sabendo e vendo o estereótipo dele ali, físico? Queridos, por quê? Porque um dos grandes segredos da nossa oração é nós sermos específicos. Diga assim comigo, ser específico. Então vai ser necessário, querido, que você libere a sua fé. E para você liberar a sua fé, é necessário que você seja específico. Então muitas pessoas estão orando assim, Senhor, me abençoe. É uma oração bíblica, é bênção, sim ou não? Lógico, me abençoe, me prospere, me use. Mas muitas vezes eles não estão sendo específicos nessa forma que eles estão pedindo para Deus. Então vamos supor que você me procure, pastor, eu quero, você canta aquela música da Aline Barros, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, usa a minha vida, pastor, eu quero servir na igreja, e eu preciso te perguntar, qual é a área que você precisa servir? Porque de repente eu tenho muitas necessidades. No Pais Kids, por exemplo, sempre eu tenho necessidades lá no Kids, no Start, no Louvor, tem que falar dos outros ministérios, porque pastor fala dos outros ministérios. Eu tenho muitas necessidades, eu posso te direcionar para um lugar que nesse momento está precisando. Mas querido, então beleza, Senhor, a pergunta que eu vou fazer, onde você quer ser usado? Você precisa, eu quero servir no lanche dos voluntários, por exemplo. Seja específico.
Então, essa oração é muito vaga, né? Me abençoe, me use, me prospere. Queria dar um exemplo para você, 2 exemplos. Primeiro, lá pela minha casa. Então, eu treino, com certeza você que seus filhos já cresceram, ou você que ainda tem filhos pequenos. Meu filho, Daniel, 3 anos, ele está na seguinte fase. Na fase que, em alguns momentos do dia, o Daniel, ele faz pedidos dessa forma aqui, ó. É um clamor. Mas o que a mãe dele pede? Porque ele já fala. Meu filho, fale o que você quer. Né? Porque é lógico que ela quer também que ele seja educado. Né? Nós queremos que ele seja educado. Peça por favor, né? Então a gente ainda pergunta, você tem liberdade? Né? E aí ele fala, por favor. Aí ele fala. Então, muitos estão assim. Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Mas existe um princípio no reino espiritual que ele diz para nós pedirmos, para nós batermos na porta, para nós o procurarmos, para nós o buscarmos. Então Deus sabe, mas é necessário ser específico. E um outro exemplo que eu quero te dar foi num livro que eu li do pastor Paul Yong-cho, que foi pastor de uma das maiores igrejas do mundo na Coreia do Sul. O pastor Paul Yong-cho, ele ainda no começo do seu ministério, com recursos bem limitados, o Senhor fala ao coração dele para ele começar a exercitar a sua fé. E como é que ele começou a exercitar a sua fé? Ele falou, poxa Senhor, eu quero estudar a palavra, porque ele estudava a palavra sentado num colchão, e é muito ruim, né? Às vezes você sentado num colchão fica emborcado, né? E ele falou assim, que Deus ministrou no coração dele para ele pedir, e ele apresentou 3 pedidos, ele falou assim, eu quero Senhor, eu quero fazer conhecido o meu pedido diante de Ti, eu quero pedir uma escrivaninha para mim, eu quero pedir uma cadeira, e eu quero pedir uma bicicleta, com marca americana assim, eu quero pedir uma bicicleta, já estou adiantando a história, a segunda parte. Beleza, ele orou em fé, beleza. Mas o que aconteceu depois de 6 meses? Ele fez esse pedido diante do Senhor, e depois de 6 meses, ele começou a ficar em crise, ele falou, Senhor, cadê a minha bicicleta? Cadê a minha escrivaninha? Cadê a minha cadeira que eu pedi para o Senhor? E mesmo assim, meio que reclamando, né? Senhor, como é que eu vou ministrar para as pessoas sobre fé, sendo que eu estou exercitando a minha fé e não estou recebendo do Senhor aquilo que eu preciso? E aí foi quando o Senhor ministrou o coração dele, dizendo o seguinte, o problema dos filhos é o seguinte, eles pedem coisas, mas de formas muito vagas, né? Mesmo assim, mesmo sem entender, mesmo sem o que está pedindo. E quando eu estava lendo essa história, eu falei assim, uau, nós devemos fazer pedidos em fé, e sendo bem específicos. Então a Bíblia diz, Hebreus 11:1, a Bíblia diz o seguinte, vou continuar a história. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Então quando nós estamos orando em fé, nós estamos esperando por algo, sim ou não? Nós estamos orando por uma coisa que nós não vemos ainda, sim ou não? Sim. Então aquilo que nós não vemos, e aquilo que nós estamos esperando, é alguma coisa específica, sim ou não? Sim, é uma coisa específica. Então quando nós estamos orando em fé, quando nós estamos esperando por algo, né, nós estamos esperando por algo, realmente uma coisa que vai acontecer. E é tão interessante nessa experiência, porque o nosso Deus é uma pessoa. Como eu falei para você, você vem pedindo, pastor, eu quero trabalhar na igreja. A minha pergunta para você, qual é a área? Qual é a área que você quer, para você ser completamente assertivo? E o nosso Deus é da mesma forma. Então Deus usou essa lição para falar ali no coração do pastor Cho. Olha, você me pediu, mas você não foi específico. Então minha pergunta para você, né, como Deus é uma pessoa, que tipo de mesa você quer? Porque vai que Deus manda uma mesinha pequenininha, uma cadeirinha de criança. Ele estava pedindo uma mesa, então qualquer coisa.
Senhor, então é para ser específico. Então eu quero uma mesa de mogno, quero uma cadeira bem, bem top assim, para eu estar sentado nela. E a bicicleta, eu quero uma bicicleta americana bem reforçada, porque aqui as da Coreia são muito fraquinhas. E aí ele agora especificamente apresenta seu pedido diante do Senhor e continua ali liberando fé e orando pelo seu pedido. Lá em Romanos 4,17, a Bíblia diz o seguinte, quando a Bíblia fala sobre Abraão, pai da fé, né? Nós vimos uma ministração aqui, há 2 semanas atrás, sobre Abraão. E o Romanos 4,17 diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já existissem. Vamos ler juntos essa segunda parte do versículo, a partir do Deus que dá vida aos mortos. Vamos ler juntos, vamos lá? O Deus como se existisse. Então Abraão, que foi chamado pai da nossa fé, o Abraão creu nas promessas que o Senhor o prometeu. Abraão creu que na sua velhice Deus lhe daria um filho. Abraão creu que Deus providenciaria o cordeiro, mesmo que ele tivesse que sacrificar o seu filho, como o Wellington nos ensinou aqui há 2 semanas atrás, mesmo sacrificando o filho, ele creu que Deus ressuscitaria o seu filho, porque a Bíblia diz que ele declarou para Isaac, após adorarmos, voltaremos. Abraão era um homem de fé. Então o Abraão, ele creu nesse Deus que dá vida aos mortos, ele creu nesse Deus que chama à existência coisas que não existem, como se já existissem, e isso é fé. Rapaz, quando eu aprendi esse versículo, meu irmão fica confessando, declarando ele, porque ele é muito poderoso, é um ensino para nós de fé. Mas muitas vezes o que acontece, você está confessando fé, vamos supor, está aqui no culto, então vem aqui na frente, como no clamor que nós vamos fazer aqui no fim do culto, você apresenta seu pedido de fé, mas sai lá fora. Seu pedido de fé, quando você vê as circunstâncias, ou recebe uma mensagem, parece que seu pedido de fé sai voando que nem um passarinho para longe. Poxa, eu orei aqui por fé, mas chega ali, a fé voou, a fé vazou, como diz. Queridos, nós precisamos conservar a fé, nós precisamos conservar os nossos pedidos diante do Senhor. E o que aconteceu nessa história? Ele começou a ministrar o show, voltando para a história da mesa, da cadeira e da bicicleta. Ele começou a declarar para a igreja, dizer assim, olha, o Senhor, Ele já me deu. Ele começou declarando assim, já pela fé. Pessoas que se movem nesse nível de fé, são pessoas assim, um pouco sem um parafuso. Por que sem parafuso? Interessante aqui que ele falou que ele já tinha a mesa, a cadeira e a bicicleta, e chamou a atenção dos amigos. E geralmente as pessoas que mais nos provam, e que mais assim, nos sustigam, são as pessoas mais conhecidas nós. Aí terminou o culto, eles falaram aqui, cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta que você disse que ganhou? Onde está ela? A gente quer ver. E aí ele, pela fé, falou assim, está lá na minha casa, vamos lá ver na minha casa. E aí o pastor Show falou, Senhor, agora é contigo, agora não tem, eu estou falando, pessoas que se movem em fé são pessoas sem um pouquinho de parafuso, porque elas já estão vendo as coisas que não existem como se já existissem, amém ou não amém? Quando ele chega, amém, eu gosto de amém de criança, está bem atento. Quando ele chega em casa, abre a porta, os amigos veem, cadê a bicicleta? Minha bicicleta está bem aqui. Como assim está bem aqui? Eu estou gerando. Quanto tempo você demorou para nascer na barriga da sua mãe? 9 meses. Então eu estou gerando, esse pedido específico que eu estou fazendo do Senhor. E a pergunta agora que eu tenho para você, qual é a promessa de Deus que você está gerando? Qual é a palavra de Deus? Qual é a promessa de Deus que você também está gerando em fé? Então pense ele aqui gerando em fé e tudo mais, e o que acontece com quem anda sobre as águas, com quem declara fé? Pouco tempo depois, aqueles 3 pedidos da forma como ele fez, essa foi uma experiência, não estou dizendo que vai acontecer da mesma forma com você, mas é tão interessante que depois de um tempo,
ele recebe especificamente a mesa de mogno, a cadeira, né, confortável e aquela bicicleta reforçada de marca americana. Seja específico nos seus pedidos. Você está grávido de quê? Então tem uma outra história de Elias. A Bíblia diz que Elias faz um desafio com os 450 profetas de Baal. E o desafio era o seguinte, era muito específico, era um pedido de fé específico, diante de Deus inclusive. Olha, nós vamos saber quem é Deus, se é o Deus de vocês Baal, ou se é o Deus Todo-Poderoso. Então o desafio é, o Deus que responder com fogo, que mandar fogo do céu para consumir esses holocaustos, ele é Deus. E a Bíblia diz, ele faz esse desafio de fé, esse desafio específico, muito ousado, que ousadia, pedir para Deus cair fogo do céu. E aí a Bíblia diz que os 450 profetas ficaram lá se martirizando, uga, buga, buga, uga, buga, 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 chamando, e nada aconteceu. Mas aí beleza, depois que eles estavam lá todos flagelados, todos clamando, agora é minha vez, agora é a vez do Deus Todo-Poderoso agir. E é quando Elias faz esse pedido para o Senhor, e ele diz, fique conhecido que tu és o Deus de Israel, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. E ele diz, então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente aquele holocausto. Então, queridos, orações vagas, olha só a frase aí para você tirar foto, marcar o pastor, marcar a igreja, colocar na sua rede social. Orações vagas recebem respostas vagas de Deus. Orações específicas recebem respostas específicas. Então, na hora que Bartimeu, voltando agora para Bartimeu, depois de passar por Abraão, depois de passar por Elias, depois de passar pelo show, depois de passar lá pela minha casa, voltando agora para o Bartimeu. Na hora que Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? O que Bartimeu disse? Ele foi específico, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. E aí Jesus, ele diz, vá, a sua fé o curou, Então, queridos, pedidos específicos recebem respostas específicas. Quando ele foi específico, a fé dele se materializou no seu físico e ele recebeu aquela cura. Eu posso ouvir um amém? Amém. Então, em primeiro lugar, nosso primeiro ponto, ele clamou a Jesus. Primeiro princípio de fé aqui, clame por Jesus. Segundo princípio de fé, seja específico. E nós precisamos ser específicos, esse segundo ponto está muito entrelaçado com esse terceiro, nosso terceiro ponto, libere a palavra. Eu vou ser específico com o quê? Fazendo pedidos bíblicos, promessas bíblicas do Senhor, para também a oração não ficar assim, né, tão vaga. Em terceiro lugar, Marcos 10:47, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando Bartimeu, ele está clamando ao Senhor dessa forma, ele está dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está orando a palavra, ele está orando promessas que Deus já havia falado através dos seus antepassados nas outras gerações. Vou ler para vocês dois versículos de Salmo, que apresentam esse trecho, que apresentam esse clamor. Salmo 25:16 e Salmo 27:7. Olha só, Salmo 25:16, volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Salmo 27:7, ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e me responde. Queridos, voltando aqui agora para a vida de Abraão e de Sara, eles receberam promessas do Senhor, não existia Bíblia naquela época, né? Então, o que Deus falava ali, né, era, Deus falou. Que privilégio é esse, né, de ouvir a voz de Deus, como Abraão e Sara ouviram de Deus. Eles recebem aquela promessa, eles estavam ao longo de 25 anos, diga assim comigo, 25 anos. O show recebeu em 6 meses, mas o Abraão e a Sara receberam em 25 anos, às vezes o gerar vai mais do que 9 meses, por 25 anos gerando aquela promessa. Deus havia falado para eles o nome, que eles teriam um filho, e que esse filho seria um homem, que esse homem se chamaria Isaque.
Deus disse para eles que eles seriam pais de uma grande nação, uma numerosa multidão, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Deus disse que esse descendente deles seria uma bênção para as nações. Olha que promessas poderosas. E a Bíblia diz lá em Romanos 4:20, olha só como Abraão e a Sara ficaram gerando essa promessa. A Bíblia diz: e não duvidou da promessa por incredulidade. Quem não duvidou? Abraão. Mas sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Então, podemos imaginar, porque a Bíblia fala que ele não agiu por incredulidade, mas sim, ele ficou dando glória a Deus. Imaginamos eles conversando em casa, eles dando glória a Deus, um conversando com o outro, Abraão conversando com Sara, ele dizendo: eu sou pai de uma grande, numerosa multidão. Nosso filho Isaque significa riso, o nosso riso, eles alegres, eles dando glória a Deus. Deus aparece para eles, a última promessa, ele diz para Sara, na primavera, ele dá agora um tempo, na primavera você vai engravidar. Então agora Sara, uau, eu vou florescer, na primavera o nosso milagre vai chegar. Então quando eles estavam ali gerando, a fé deles sendo fortalecida enquanto eles davam glória a Deus. Pastora Ezenete, quem é que conhece a pastora Ezenete Rodrigues, mulher de oração? E ela faz umas lives, ela tem uma dinâmica lá, ela diz o seguinte: vamos dar 7 glória a Deus, vamos dar 7 glória a Deus. E vamos fazer essa dinâmica agora aqui, vamos lá? Nós vamos ser fortalecidos, nós somos fortalecidos na fé como nós damos glória a Deus. Então você já pode dar glória a Deus, vamos lá? Vamos lá? Glória a Deus, 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 glória a Deus. Amém ou não amém? De uma coisa, para nosso coração estar cheio de glória a Deus, nós vamos ter que vigiar muito aquilo que nós confessamos, porque a oração contrária é a incredulidade, é quando o nosso coração enche de crítica, de amargura, até mesmo contra Deus, duvidando das promessas. Não, nosso coração deve ser eu ficar dando glória a Deus. Senhor, eu já tenho meu milagre, eu já estou grávido, eu já creio nessa promessa, essa porta já se abriu, a minha família toda, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É o Senhor que supre todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória, é o Senhor que libera a sua palavra de vida, a sua palavra de cura. É isso que os nossos lábios precisam estar cheios. Então a igreja perdeu essa autoridade de dar ordens. Jesus descia do monte, quando ele descia do monte cheio do Espírito, ele dizia aos demônios: saiam. Ele dizia aos curados: sejam curados, olhos se abrem, ouvidos se abram. A Bíblia fala lá na igreja primitiva que os apóstolos também continuaram esse processo de liberar ordens. Pedro olha para aquele homem na porta da igreja e diz: levante e ande em nome de Jesus. Queridos, não é colocar Deus contra a parede, mas é esse coração: Senhor, é o que a sua palavra diz, é o que a sua promessa diz, a tua palavra diz para nós pedirmos, a tua palavra diz para nós buscarmos, a tua palavra diz para nós confessarmos. Então, queridos, é isso que nós devemos fazer, é isso que a nossa boca, que os nossos lábios devem confessar. Amém ou não amém? Então você não pode dizer somente: Senhor, abençoa-me. Mais um você sabia para você. Você sabia que a Bíblia apresenta mais de 8.000 promessas, 8.000 palavras de bênção, para todas as áreas da nossa vida. E querido, se há essas 8.000 promessas, você precisa conhecer essa palavra. Então muitas vezes essa oração vaga: Senhor, me abençoa, me abençoa. Não, querido, confessa a palavra, para que você não fique assim, tateando sem ver, como cego espiritual. Você precisa ter um relacionamento com a Bíblia, ter um relacionamento com a palavra, ler a palavra, conhecer as promessas, conhecer aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Amém ou não amém? Quando você tem isso, em vez de ficar fazendo orações vagas, você vai ser específico, você vai orar aquilo que o Senhor disse. Marcos 11:24 diz: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá.
Então eu estou orando promessas, estou gerando promessas. Olha a certeza que a palavra diz: tudo que vocês pedirem em oração, de acordo com a palavra de Deus, você vai receber. Você crê nisso? Eu creio nessas promessas. Mas querido, se as coisas apertam, e você vai lá e declara um ditado popular, por exemplo, tá uma grande tribulação, aí você, em vez de soltar nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aí você vai lá e fala assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Falar ditado popular em qualquer situação não vai adiantar nada. Agora, se diante da situação você confessar a palavra, falar: olha, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, e é sobre essa fé que eu estou andando, é sobre essa palavra que eu estou confessando, é sobre essa palavra que eu estou crendo e confiando, em vez de ficar fazendo orações vazias, até ficar falando ditado popular que não vai adiantar nada. Então, querido, você tem todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você tem orações, bênçãos na área financeira, provisão. Você tem bênção para a sua casa, para os seus filhos. Seus filhos estão distantes do Senhor, confesse: mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não gerei filhos para a calamidade, eu não gerei filhos para povoar o inferno, eu gerei filhos para a eternidade, para o céu, para cumprirem o chamado e o propósito de Deus nessa terra. Deus tem propósito para o seu casamento, para a sua vida, restauração para o seu casamento, restauração. Deus tem promessas para o seu esposo ainda não convertido, para a sua esposa ainda não convertida, para o seu ministério, de te usar, de te levar às nações, de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Mas queridos, como você vai acessar essas realidades que já estão disponíveis? Pela fé. E quando você acessá-las pela fé, elas vão se materializar na sua vida, em nome de Jesus, porque é uma promessa do Senhor para nós. Então nós ouvimos hoje esses 3 princípios de fé. Me ajude com os nossos 3 princípios de fé. Número 1, clame por Jesus. Número 2, e número 3, confesse a palavra.